O bicho está pegando, porque agora a China está se aproximando novamente da Europa. Não só da União Europeia, como também do Reino Unido, para poder fazer frente à política do Trump. Significa que o Donald Trump está se isolando cada vez mais, está ficando isolado mesmo. A gente vai entender hoje o que está acontecendo. Já vou abrir para vocês aqui a nossa tela, então prestem bem atenção. Primeira coisa, qual que é o ponto? Estão discutindo China e União Europeia a suspensão das sanções, tanto para a China quanto para a Europa. Tá? Não é só a China e a União Europeia, que com a União Europeia está mais avançado do que com o Reino Unido. Vamos entender quais são essas sanções, qual a origem dessas sanções aqui, para a gente entender o que são sanções. Sanções são limites, né? São imposições que falam assim, ó, você não vai mais poder negociar com a gente, você está proibido de entrar no meu país. A origem dessas sanções, tem várias, tá? Mas assim, o que está sendo discutido é isso aqui. A União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, muito por pressão, logicamente, dos Estados Unidos, em 2001 tinham sancionado autoridades chinesas. Então essas sanções elas podem ser ao país, podem ser a empresas, mas podem ser também a nomes, pessoas, tá? Eles tinham acusado a China em 2021 de violação aos direitos humanos para a etnia, com a etnia dos uigur, né, de religião islâmica. Eles tinham acusado a China de construir campos de concentração para essa etnia, certo? Que fica na região, se eu não me engano, noroeste da China, que ela habita mais principalmente a região noroeste da China. Então eles tinham acusado a China de promover campos de concentração para essa etnia. A China tinha respondido na época que não eram campos de concentração, não negou que não tinham campos, mas que eram campos de redução para evitar propagação do terrorismo no território. Tá? A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, mas existem essas sanções e acusação em relação à China. A gente não vai entrar no detalhe especificamente sobre isso, mas é o porquê, eu quero só trabalhar a origem. A China foi acusada naquele tempo. A China, na época, respondeu sancionando também eurodeputados. Então, assim, uma das respostas aqui importantes para a gente é sancionou eurodeputados. Como assim sancionar eurodeputados, sancionar autoridades? Seguinte, você não pode mais fazer transações financeiras em nosso território ou qualquer coisa que leve que passe pelo nosso território. Então, por exemplo, você tem investimento em tal banco, você tem investimento em tal área, você não pode mais ter. Então, você não pode, está tudo bloqueado, você não pode viajar para o meu país. No caso, por exemplo, de uma autoridade chinesa, não vai poder mais viajar para países associados à União Europeia, países da União Europeia. Então, você tem uma gama de, alguns desses eurodeputados, inclusive, são alemães, porque a Alemanha sempre também despontando como uma das grandes forças da União Europeia, Alemanha e França, né? Agora, já há um tempo que não se tem mais o Reino Unido. Então, a origem dessas sanções. A União Europeia também tinha anunciado no ano passado, 2024, que iam sancionar de forma mais completa a China também, por conta da relação China e Rússia, por conta da venda de drones, mísseis da China para a Rússia por conta da guerra na Ucrânia. E a China tinha respondido que essas são relações comerciais que a China tem com a Rússia, independente do processo de guerra, certo? Acontece que essas sanções, então, estão em vias de queda. Por quê? O que está acontecendo agora? Chineses e europeus estão se reunindo cada vez mais, com mais constância. Por quê? A União Europeia e China têm planos para suspensão dessas sanções como forma de abrir caminho para o restabelecimento de relações comerciais, certo? Inclusive, membros da União Europeia já anunciaram que tinham já há mais tempo planejamento para a suspensão das sanções para uma abertura comercial maior entre o continente, os países da União Europeia e a China. Mais que isso, vai se estreitando a relação. A presidente da União Europeia, que é a Ursula von der Leyen, ela anunciou que ela deve viajar em breve para Pequim para estreitar mais ainda os laços com a China. Mais ainda, vamos lá, tem mais um ponto aqui. O ministro das Relações Exteriores da China, que é ele que está por trás dessas negociações, que é o Wang Yi, ele
disse que também tem mantido relações de conversas muito mais próximas com o Reino Unido. O Reino Unido não faz parte da União Europeia, né? Desde o Brexit. E ele informou, certo, que Europa e China, ele fala Europa de forma geral, tem a responsabilidade da manutenção do comércio multilateral. Isso aqui é uma oposição ao comércio unilateral. Qual que seria a proposta do unilateralismo? Do unilateralismo é a proposta do Trump. Só ele dá as cartas, só ele define, só ele que fala quanto que cada um tem que ser tarifado. E ele que define para os outros países quanto que ele quer ser tarifado. Entendeu? Isso aí é unilateralismo. Ontem a gente já falou aqui, inclusive, que pessoas próximas ao Donald Trump têm anunciado que o Donald Trump tem demonstrado o desejo de redução drástica das tarifas contra a China, 50% no mínimo, inicialmente, porque ele está percebendo que as coisas não estão ficando boas para o lado dele. Só para vocês terem noção, a gente falou, inclusive, que ele não vai assumir isso, ele não vai admitir. Pode acontecer, mas ele vai usar aquele recurso de falar que não, a China nos procurou. Né? Mas assim, só para vocês terem noção, ele tem sofrido pressão das empresas e essa pressão tem sido também, tem prejudicado inclusive a relação dele, né, com os bilionários, com os empresários. Ele é um bilionário, mas a gente está falando dele enquanto presidente dos Estados Unidos com mentalidade do bilionário, não dá para você separar. Elon Musk, inclusive, já tem se distanciado um pouco do Donald Trump, porque você já tem, inclusive, ações da Tesla caindo. Ou seja, o Elon Musk ele não concorda 100% com as políticas do Donald Trump, porque o Elon Musk também tem fábricas espalhadas e precisa também de recursos, precisa de importar e também exportar. Então, assim, está batendo de frente com os empresários. Ou seja, a gente não tem dúvida de que essas tarifas vão cair, elas vão ser quebradas para todos os lados. Não tem dúvida disso. Agora resta saber quando. Até quando o Donald Trump vai continuar como uma criança mimada, segurando, sem querer admitir que as coisas não estão boas para os Estados Unidos da América, certo? Enquanto isso, ele vem ficando isolado. Enquanto isso, por exemplo, ele vem medindo forças aí, vem, né, fazendo essa queda de braço. Enquanto isso, a China está lá buscando outras relações. Então está restabelecendo relações com a Europa. Fala assim, ó, enquanto você não decide, quando você vai, a gente não pode sair prejudicando o comércio. A Europa está sendo prejudicada, a China, o mundo inteiro. A gente vai continuar aqui fazendo essas relações e abrindo mercados multilaterais. Já falei também esses dias para vocês que a China está buscando, inclusive, uma relação mais aberta com o Japão, por exemplo. É isso que está acontecendo, né? Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham disso, né? A torcida de futebol, vamos lá, gente. Tem gente que vem aqui me xingar e tal, mas eu sei, a gente está falando, eu estou só passando os dados para vocês. É claro, a gente faz uma análise crítica aqui. Eu acho que é muito importante isso aqui. Nossos vídeos de atualidades, eles não são só passar, tem um lado crítico. E eu acho que tem que ter mesmo. Então a gente faz atualidades de forma crítica, tá bom? É isso. Vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!